Olá pessoal! Então, para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar para vocês. Já andei falando com muitos de vocês no chat, meu nome é Vinícius Melo, eu trabalho na equipe de conteúdo e hoje nós vamos bater um papo sobre direito penal. Então, vamos lá, a minha apresentação. Meu nome é Vinícius Melo, como eu falei, vou deixar anotado aqui no quadro. Caso você chegue depois, você possa ter os meus contatos. E o meu Instagram, você vai achar, é Concursando Vinícius. É aquilo, né? A gente sempre está estudando. Hoje, vocês estão naquela etapa de um estudo para a prova da OAB, mas amanhã vão estar estudando para concurso, ou vão estar exercendo a sua profissão, e vão estudar talvez para uma pós-graduação. Então, eu penso que nós somos eternos estudantes. Então, a cada dia, uma nova etapa. Então, se você depois quiser pesquisar, você entra lá em Concursando Vinícius. Você vai ter acesso a algumas dicas que eu posto no Instagram. Caso queiram me adicionar no Facebook, pode adicionar lá, eu aceito, tiro dúvidas se precisar, alguma informação do curso. Meu nome é Vinícius Melo, também no Facebook. Pesquisa lá, Vinícius Melo, você vai achar que vai ficar tranquilo, tá bom? Então, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês hoje. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Quando estudar para a OAB, não deve ser chato. Estudar para a OAB não deve ser chato. Deve ter uma coisa chamada estratégia. E hoje o que eu vou falar um pouquinho para vocês é sobre estratégia. Antes de iniciar o tema, eu vou falar o seguinte. Primeira coisa, na prova da OAB, caem 6 questões de direito penal. Está acompanhando? 6 questões de direito penal e o tema mais importante na sua prova se chama teoria do delito. Teoria do delito é o tema mais importante na sua prova. E aí você fala, poxa Vini, mas eu já estudei teoria do delito em outros momentos. E o que acontece? Quando eu estudei teoria do delito, eu vi que aquilo demorava um tempão. O que você vai falar hoje pra gente? Essenciais para a sua prova. E que é certo de cair. Então, vamos assim, ó, presta atenção nessa aula. Eu vou falar com calma, vou falar devagar, para você entender esses conceitos que serão levantados aqui hoje. Para garantir que se isso cair na sua prova, você vai acertar. Aluno do Master OAB não vai errar questão de teoria do delito, porque hoje eu vou descomplicar tudo isso para você, tá bom? Hoje eu não vou falar sobre todo o tema de teoria do delito. Eu vou falar sobre uma coisa chamada tipicidade, tá bom? Então, mais precisamente, a nossa aula hoje vai ser sobre tipicidade. Vou deixar anotado aqui, você anota no seu caderno. Gente, eu não sei se você já tentou baixar o material, e o material de hoje são apenas questões. Eu não sei se eu vou resolver essas questões com você aqui. O objetivo da minha aula é o seguinte: eu vou dar todo o tema necessário para responder essas questões. Ao final da aula, você vai responder as questões e você vai ver que você entendeu. Vai ser um teste de sondagem para verificar se você realmente conseguiu compreender o conteúdo que estava sendo tratado aqui. Tá bom? Combinado? Um outro compromisso que vocês têm que ter comigo aqui. Faz o seguinte: pega o seu código penal, fecha o Facebook, fecha qualquer outra aba, vai ficar só assistindo a minha aula. Pega o seu código penal, porque nós vamos utilizar o código penal. Eu vou ler daqui, vocês vão ler daí. É o nosso acordo. Por quê? Quando a gente estuda, tem uma coisa muito importante a ser levantada. A gente tem que também usar todos os recursos. Vocês estão utilizando um deles, que é assistir a aula. A leitura vai ajudar no modo visual, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre uma introdução inicial a respeito do crime. No direito penal, existem espécies penais. Espécies penais. Quais são as espécies penais? Podem ser o crime, que é exatamente o que nós estamos estudando aqui hoje, ou pode ser uma contravenção penal. Você vai falar assim, pô, mas para que eu preciso saber sobre crime e contravenção penal, Vinícius? Para que eu preciso saber disso? Gente, esses conceitos aqui são importantíssimos
para você não cair numa casca de banana. Na prova da segunda fase da OAB passada, agora, fresquinha, caiu uma questão que tinha que saber a diferença entre crime e contravenção penal. Gente, onde eu vou achar a informação acerca de crime e contravenção penal? Vamos assim, primeira coisa, vamos raciocinar. A gente vem trazendo uma série de teorias que eu vou explicar para vocês, mas antes de tudo, uma série de teorias que são teorias que definem o que é crime, mas na verdade crime seria aquilo que o legislador decidiu como crime. Assim como algumas coisas o legislador entende que vai ser adotada como medida de contravenção penal, vai ser uma espécie de contravenção penal, e outras o legislador entende que vai ser um crime, tá bom? Quando falamos a respeito do crime, ele vai ter uma pena que pode ser de reclusão, detenção ou multa. Quando estamos falando da contravenção penal, estaremos diante de uma prisão simples. Guarda na sua mente, eu vou repetir. Estamos diante de um crime, será detenção, reclusão e ou multa. Pode ser junto, uma reclusão, multa ou detenção e multa. Na contravenção vai ser uma prisão simples com uma multa ou só uma prisão simples. Tá bom? Isso é a primeira grande diferença. A segunda diferença, que caiu na prova discursiva daquelas pessoas que fizeram a prova de direito penal no exame passado, foi exatamente que exigia do candidato saber duas coisas: a competência para o julgamento de uma contravenção penal e se a contravenção penal admitia tentativa. Uma diferença entre crime e contravenção penal é exatamente essa. Enquanto o crime ele admite a tentativa, nas contravenções penais não se admite a tentativa. Em relação à competência para julgar uma contravenção penal ou um crime, no crime ele pode ter uma competência, como vocês estudam em processo penal, pode ser uma competência estadual ou federal, mas na contravenção penal será sempre estadual. Guarda no seu coração para não errar. Eu vou explicar de novo, porque eu não quero que você tenha dúvida. Aluno do Master OAB não pode ter dúvida. Então, o Vini falou para mim o seguinte, que crime não é igual contravenção penal. E aí ele disse que, vou falar rápido, hein, ó, presta atenção. Crime, reclusão, detenção e multa. Contravenção penal, prisão simples de multa. Competência para o crime, estadual ou federal. Se for contravenção penal, vai ser o quê? Competência estadual. Cabe tentativa na contravenção penal? Não. No crime, cabe tentativa quando expressamente previsto no texto normativo. Tá bom? Então, se ficou alguma dúvida em relação a isso, eu não vou deixar que você tenha dúvida, porque lá onde tem essa informação que você está dando para mim, Vini, em relação a essas diferenças entre crime e contravenção penal, você vai achar na lei de introdução do Código Penal. Onde eu acho isso? Está no Código Penal? Vem para umas folhas anteriores no seu código, que você vai achar lá, antes de iniciar o Código Penal, a lei de introdução ao Código Penal diz lá no artigo 1º. Abre aí no seu código, vamos ler juntos. Ó, vou ler com vocês. Ó. Considera-se crime infração penal que a lei comina a pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente, com pena de multa. Aí ele vai falar da contravenção, que eu expliquei agora. Infração penal que a lei comina isoladamente pena de prisão simples, ou multa, ou ambas alternativamente ou cumulativamente. Entenderam o que eu quis dizer? Então agora, se alguém perguntar para você lá fora, contravenção penal é a mesma coisa que crime, você vai dizer que não, porque se você dizer que sim, você não entendeu nada que eu falei até agora, entendeu? E com certeza você está prestando atenção, porque você vai acertar. Beleza, vamos prosseguir. Falei para vocês das espécies penais e a gente prossegue o nosso estudo. Você que está anotando, agora nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Existem uma série de conceitos que vão tentar definir para você, meu aluno, o que seria crime. Mas sejamos objetivos. Para a prova da OAB, você precisa saber o conceito analítico de crime.
O conceito analítico de crime, você vai encontrar uma série de autores. Eu peguei o autor através do livro do Bittencourt, que ele vai trazer claramente para você. Então, se você quiser aprofundar um pouco mais esse assunto, você acha lá o conceito analítico de crime. Como eu disse para vocês, crime é aquilo que o legislador disse que era crime. No conceito analítico de crime, vai ser um conceito que ele vai tentar dizer o seguinte. Ele traz que crimes têm camadas, crimes têm etapas. Sem essas etapas, não é crime. Como isso, Vinícius? Eu fiquei confuso, não consegui entender o que você quis dizer. Beleza, eu vou explicar de novo. Imagine uma conta matemática. Se falta um elemento, o resultado vai ser outro. A mesma coisa é para o conceito analítico de crime. Ele vai dizer que crime seria toda conduta típica, antijurídica, anota aí no seu caderno, e culpável. Isso seria o conceito de crime. E aí, como eu disse para vocês, que era como se fosse uma matemática, eu estou fazendo aqui uma conta que seria igual a crime. Acompanha aqui o que eu estou dizendo para vocês. Eu disse o seguinte, que o conceito analítico de crime ele vai dizer que seria toda conduta típica, antijurídica e culpável, que seria igual a crime. Por um acaso, se não tiver a tipicidade, uma conduta não for típica, é crime? Não é crime, porque não vai dar igual, o resultado vai dar outra coisa. Tipo, antijuridicidade com culpabilidade dá, sei lá, laranja. Antijuridicidade com tipicidade dá bananas. Só dá crime se tiver tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Sabe por que isso é importante na sua prova? Porque aluno de direito, às vezes a gente não pega muito bem o raciocínio jurídico e a gente tem mania de dizer que alguém, por exemplo, que foi lá e pegou, que furtou, né, o delito de furto, foi lá na rua, viu uma bolsa e pegou a bolsa de alguém, um objeto alheio, móvel, que não é seu. Aí eu pergunto para você, é crime? É crime? Pergunto, por exemplo, para uns alunos que estão aí online, a Jade, a Marjorie, pergunto a vocês, é crime? Alguém pegou uma bolsa de alguém andando na rua e saiu correndo, é crime? A resposta que você tem que dizer para mim, nunca pode ser crime. Você tem que chegar e falar primeiro. A famosa frase do advogado. Depende. Depende o quê? Depende se existe todas as análises. Quando eu estudo a tipicidade, ela vai estudar a norma. Ela vai, como se fosse um encaixe. Ela vai verificar o seguinte, essa peça encaixa nessa máquina? Puf, encaixa. Aqui você faz essa análise, você faz a análise da norma à situação prática. Aconteceu um resultado. A primeira coisa que você poderia me dizer é, o exemplo que eu dei agora. Estava andando na rua e alguém pegou minha bolsa e saiu correndo. É típico? Sim, é típico, porque no artigo 157 prevê essa hipótese, que ninguém pode pegar minha coisa móvel. Beleza? Eu diria que era típico. Mas eu posso dizer que é crime? Depende. Essa pessoa ela fez isso por quê? Tem uma hipótese de antijuridicidade, por exemplo. Essa pessoa ela pegou minha bolsa por legítima defesa, por alguma excludente de antijuridicidade, como estado de necessidade, exercício regular do direito. Foi alguma coisa disso? Não. Mas aí eu chego na terceira etapa, na culpabilidade. A culpabilidade ela vai fazer uma análise em relação ao sujeito e àquela ação. Na análise do sujeito e a ação, uma das hipóteses excludentes de culpabilidade é a inimputabilidade. Inimputabilidade é um nome para as pessoas, por exemplo, menor de idade. Seria uma das hipóteses excludentes de inimputabilidade. Digamos que a pessoa que pegou a minha bolsa aqui no Rio de Janeiro e saiu correndo era um garoto de 15 anos. Olha, gente, se fosse um garoto de 15 anos, nessa hipótese haveria uma excludente de culpabilidade, pois aquelas pessoas que são menores de 18 anos nunca poderão cometer crime, porque teria excludente de culpabilidade. Essas pessoas cometem atos infracionais regido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, mas nunca um crime. Tá bom? O convidado está perguntando qual foi o artigo que eu falei no início da aula. Eu falei o artigo 1º,
Artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Fica logo antes do Código Penal. Tá bom? Belezinha? Estão entendendo o que eu estou falando? Quem está assistindo a aula, tira print aqui que eu vou apagar o quadro. Tira print aí que eu vou apagar. Beleza? Vamos lá. Voltei. Quem tirou print, tirou. Depois a gente prossegue na nossa conversa. Então, eu falava para vocês sobre o conceito analítico de crime. Eu vou deixar essa parte aqui, porque ela é importante. Sempre vou fazer uma revisão e vou pagar o resto. Você aí, ó, depois, quem não me adicionou lá no Instagram, pode adicionar. Concursão do Vinícius, tá? Eu posto dicas lá de vez em quando. A gente vai se comunicando também por esses outros meios de comunicação. Vamos lá. Eu falei para vocês do conceito analítico de crime. Uma coisa que nós vamos estudar agora vai ser sobre o fato típico. O que seria o fato típico? Eu já falei com vocês aqui em algum momento que estava falando para vocês que quando eu falo de tipicidade, nós estamos fazendo a análise do quê? Estamos fazendo a análise da norma penal se encaixando naquele resultado fático. Por exemplo, dei o exemplo da pessoa que pega uma bolsa. É proibido fazer isso? Exatamente, é proibido. Por esse motivo, nós estamos fazendo essa análise do fato típico. Quando você faz o estudo da tipicidade, vocês vão ver lá nos livros que existem uma série de teorias que tentam trazer um sentido para a tipicidade. Qual é a teoria adotada para a sua prova? Porque o que importa é a teoria adotada para a sua prova. A teoria adotada para a sua prova é a teoria finalista. Teoria finalista. Anota aí. Teoria finalista. Aí você vai falar, Vini, você sabe quem é o autor dessa teoria finalista? Claro que eu sei. Franz Welzel. É um autor alemão que trouxe a teoria finalista. E a teoria finalista, ela vem trazer para vocês uma divisão. Como que ela vai trazer essa divisão? Entre tipicidade. Tipicidade, ela pode ser... Deixa eu anotar aqui, ó. Fazer tipo um esqueminha para vocês. A tipicidade pode ser objetiva. Ou a tipicidade pode ser subjetiva. Quando estamos diante da tipicidade subjetiva, podemos ter o dolo ou a culpa. E quando estamos diante da tipicidade objetiva, nós vamos analisar algumas coisas. Eu vou anotar aqui para vocês. Vamos anotar aqui, ó. Conduta, um dos elementos da tipicidade objetiva. Conduta, anota aí. São 4. Conduta, resultado, nexo de causalidade. Anota aí no seu caderno para ficar o esqueminha para você. E tipicidade em sentido estrito. Muita gente chama isso aqui de tipicidade em sentido estrito, chama de adequação típica, tá? É a mesma coisa. Então aí, você anota aí. A teoria finalista que eu falava para vocês de Van Welzel, ela traz a divisão entre objetiva e subjetiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes dessa teoria finalista ser uma teoria dominante no ordenamento jurídico, a parte subjetiva, onde fala do dolo e culpa, ela ficava prevista lá na culpabilidade, aqui, ó, nessa terceira etapa. Não ficava prevista nessa primeira etapa, na tipicidade, tá? Então, quando a gente faz essa análise de hoje, a gente vai fazer essa análise objetiva e subjetiva, tá bom? E aí a gente prossegue. Gente, eu vou apagar essa parte aqui para prosseguir, tá? Você que está copiando. Nós vamos falar agora a primeira coisa, antes de entrar exatamente explicando cada uma dessas etapas, que é uma coisa que é bem batida, que eu acho que você sabe bastante, que é o seguinte, que é falar sobre sujeito. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou acompanhando o chat, pode falar que a gente conversa, tá? Ó, nós vamos falar aqui sobre sujeitos, sujeitos do crime. O sujeito, ele pode ser um sujeito ativo, ou o sujeito, ele pode ser passivo. Isso aqui, a própria palavra entre sujeito ativo
e passivo, ela já traz para você um significado. Como assim, Vini? Seguinte, sujeito ativo seria a pessoa que pratica a conduta delitiva. Então, vou anotar aqui para você, para ficar o esqueminha. Pratica a conduta delitiva. E o sujeito passivo seria aquela pessoa que sofre a conduta delitiva. Só que acontece, quando nós estamos estudando o sujeito passivo, ele pode ser de duas formas. Como assim, Vini? Sim, pode ser de duas formas. Pode ser um sujeito passivo formal ou pode ser um sujeito passivo material. O sujeito passivo formal, você vai lembrar daquele princípio do jus puniendi, que é a quem cabe o direito de punir. O direito de punir pertence ao Estado. Então, o sujeito passivo formal, universal, será sempre o Estado. Ele será o sujeito passivo. Por isso que o Ministério Público é o responsável por mover lá as denúncias das ações penais incondicionadas ou condicionadas mediante representação, tá? Por esse motivo. Agora, quando estamos diante do sujeito material, o que acontece? Será a vítima, a pessoa que sofreu por aquele crime, né? No meu caso, que eu dei o exemplo aqui, falei da pessoa lá que pegou a bolsa de alguém e roubou. O que aconteceu? E furtou a bolsa. Eu fui a vítima. Eu fui o sujeito passivo material. O sujeito passivo formal seria o Estado, quem é detentor do jus puniendi. Jus puniendi é o direito de punir, tá bom? Beleza. Alguma dúvida até aqui? Tá conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Olha só, uma coisa muito importante é em relação ao sujeito ativo. O sujeito ativo, eu tenho uma coisa para trazer para vocês. O artigo 3º lá da Lei de Crimes Ambientais, o artigo 3º, deixa eu pegar aqui o número da lei, é 9.605 da Lei 9.605 de 98, ela traz um questionamento perguntando se pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de um crime. Pode apenas nos crimes ambientais, então decore isso. Pessoa jurídica só pode ser sujeito ativo de um crime em crimes ambientais. E passivo, o sujeito passivo, ele pode apenas nos casos dos crimes contra a honra, mas isso não precisa, no que é relacionado à honra objetiva, porque quando falar de honra subjetiva, que demanda aquela questão de ferir o seu íntimo, uma pessoa jurídica nunca poderá entrar nessa discussão. Isso aí o próprio raciocínio jurídico traz isso para você, tá bom? Em relação aos sujeitos ainda, cabe trazer um exemplo quando o sujeito é próprio, próprio de alguém, pertencente de alguém, traz isso para você, traz a sua memorização, traz esse significado. Quando o sujeito é próprio, é que somente aquela pessoa que é detentora de uma condição especial pode cometer aquele crime. Me dá um exemplo? Dou sim. O crime de infanticídio, previsto no artigo 123 do Código Penal. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Infanticídio. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto. Durante o parto ou logo após? Quem é que pode ser o sujeito ativo do crime de infanticídio? A mãe em estado puerperal. Se não for mãe em estado puerperal, não vai poder ser sujeito ativo lá do crime de infanticídio. Tá entendendo até aqui? Uma outra coisa que eu acho importante trazer para você aqui quando fala sobre sujeito, anota aí porque eu não vou anotar no quadro isso não, é quando a gente fala sobre o objeto jurídico. Quando a gente fala sobre objeto jurídico, é sempre que vai trazer à memória qual é o bem jurídico tutelado naquela ação. O direito, quando ele estabelece ordem de crimes e traz os crimes para o seu estudo, o que ele vai trazer para você? Ele vai trazer o bem jurídico tutelado. Por exemplo, no crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal, qual é o bem jurídico tutelado? A vida.
Ele quer passar o recado para vocês, ó. Não matem pessoas. Quando ele protege nos crimes contra o patrimônio, o que ele está protegendo ali? O patrimônio. O patrimônio. Dizer que ninguém pode mexer nas suas coisas, é o interesse. Então, esses conceitos, eles são muito importantes para o seu estudo. Agora, a gente vai começar a estudar, eu vou destrinchar para vocês aqui acerca da teoria finalista. Eu vou apagar essa parte aqui, vou deixar você tirar print, tira print rapidinho, aperta o print screen aí da sua tela, foi, tirou. Vou apagar para a gente prosseguir o nosso estudo, tá? Vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, manda um oi aí, gente. Quero conhecer um pouco de vocês. Tem gente de quais estados aí? Fala aí, comenta aí no chat. A galera hoje está bem tranquila, né? Não vi que a galera está falando muito hoje, mas eu quero conhecer vocês. Eu sou o Vinícius do Rio de Janeiro. Fala aí o estado de vocês para a gente se conhecer. Enquanto isso, eu prossigo. Agora a gente vai para um outro ponto. Fiz a explicação para vocês dos sujeitos. Agora eu vou falar sobre as condutas. A primeira coisa, quando a gente estudar conduta, Vini, o que é conduta para o direito penal? Você vai trazer o seguinte: conduta é toda ação racional dirigida a uma finalidade. Melhor, vou abrir um pouquinho mais o leque. É toda ação voluntária, racional, dirigida a uma finalidade. Decore isso daí, por favor. Conduta é toda ação racional dirigida a uma finalidade. Ação racional, voluntária, dirigida a uma finalidade. Por que você está dizendo que ela tem que ser racional, voluntária, dirigida a uma finalidade? Porque se ela não for racional, não for voluntária e não estiver sendo dirigida a uma finalidade, não tem ação, não tem conduta. Se não tem conduta, não tem tipicidade. Se não tem tipicidade, não tem crime. Entendeu? A chave da questão para você saber se é crime é você saber muito bem essas divisões. Por isso que eu estou explicando para vocês isso. Se você sabe a divisão, você acerta um monte de questão. Então vamos ficar ligado. Como saber quais são as hipóteses que não são conduta? Eu vou trazer para vocês um método mnemônico, que é o seguinte: se você tomar chá, você vai saber que quando se toma chá, não tem conduta. Como assim, Vini? Se toma chá, não tem conduta? Pois é. O que é o chá? Se tiver coação moral, coação física irresistível, se tiver hipnose ou sonambulismo, se tiver atos reflexos, não será conduta. Como é isso, Vini, que eu não estou entendendo? Fiquei confuso. Vamos lá, com calma. Eu disse para vocês que a conduta é sempre um ato racional, voluntário, dirigido a uma finalidade. O meu amigo Kleber, que é um amigo que está aqui na câmera, ele está aqui filmando, ajudando a produzir esse vídeo aqui para vocês, ao vivo. Digamos que ele seja... Agora ele vai participar de um ato criminoso aqui nesse lugar. O que acontece? Ele não fala nada para mim, mas ele é uma pessoa que não gosta de mim. Ele não gosta do Vinícius. Sei lá porque é o motivo, porque eu nunca consigo acabar a aula no tempo certo, por exemplo. Eu sempre quero dar aula até 9 horas. Se eu pudesse, eu dava aula para vocês até 10 horas. Mas o pessoal não deixa. Se eu pudesse, eu dava. Aí o Kleber fica irritado porque ele quer ir embora para casa dele. E aí um dia ele fica com raiva. E aí o que ele diz pra mim? O que ele faz? Ele tem uma ideia. Ele fala: se eu atiro no Vinícius, eu vou preso. Né? Se eu atiro no Vinícius, eu vou preso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a arma,
Vou colocar na mão dele, ele vem pegar a arma, bota aqui do meu dedo. Como ele é um cara que é forte, porque ele faz crossfit, é um cara forte, ele pega o meu dedo e puxa o meu dedo com gatilho, que a arma vai estar apontada para mim, e como se eu mesmo atirasse em mim. Aí vai falar, o Kleber vai falar, quando o policial vier aqui, o Kleber vai falar, ele cometeu suicídio, porque foi ele que atirou nele mesmo. Isso está certo, gente? Não está certo, porque estamos diante de uma coação física irresistível. Eu, Vinícius, eu, professor, que adoro dar aula para vocês, eu queria o quê? Eu queria dar aula, e ele ficou com raiva e pegou aquela arma e botou. Eu fui um objeto, eu não queria me matar. Ele pegou e botou a arma na minha mão, apertou o gatilho, e por isso que eu atirei. Embora fosse o meu corpo. Embora fosse a minha mão tentando atirar. Isso é uma hipótese de coação física irresistível. Nesse caso, não há ação. Quem agiu foi o Kleber. Não fui eu que agi. Tá bom? Qual é a diferença disso aqui, que sempre as pessoas confundem coação física irresistível com coação, anota aí, coação moral irresistível. É o seguinte, quando estamos... Ih, eu anotei errado aqui. Irresistível. Vamos lá. É o seguinte, quando nós estamos na coação física irresistível, é uma hipótese excludente de ação. Na coação moral irresistível, é uma hipótese que exclui a culpabilidade. Aqui é uma questão moral. Na coação física irresistível é uma questão física, como o próprio nome já diz. Na coação moral seria uma hipótese que o Kleber viesse e falasse assim, olha só, se você não acabar a aula na hora certa, eu vou matar a sua família. Ou você acaba a aula na hora certa, eu vou matar a sua família. E aí eu fico desesperado, aí eu vou... e acaba a aula na hora certa, e aí fica tudo bem. Ali houve uma coação moral irresistível. Beleza? Se eu, digamos que fosse ele falasse uma outra coisa, porque nesse exemplo que eu dei para vocês, era só para acabar a aula, não é crime passar depois da hora. Mas ele fizesse uma outra coisa. Se você não atirar lá no cara que está na rua ali, porque ele quer ver um cara caindo morto, eu mato a sua família. E eu atiro na pessoa não é porque eu quero, não é porque eu estou livre, mas porque moralmente ele fez isso. É uma excludente de culpabilidade. Tá bom? Preste atenção numa coisa. Tem gente perguntando aí se essa aula vai para o YouTube. Essa aula ela fica disponível no portal dos alunos, lá dentro da disciplina, tá bom? Então, nós vamos explicar a próxima. Hipnose ou sonambulismo? Seria uma outra hipótese. Digamos que vem um mágico aqui dentro dessa sala e aí ele me hipnotiza. E ele fala pra mim, manda o comando, bata no Kleber, dê um soco no Kleber. Eu vou lá, dou um soco no Kleber e causa uma lesão grave no Kleber. Pô, tadinho, o Kleber hoje está sendo pivô de vários crimes e vítima de vários crimes aqui hoje, né? Então, eu fiz isso com ele, mas eu tive vontade de fazer isso? Não tive vontade, não foi livre e racional dirigido a uma finalidade, porque eu fui hipnotizado. Uma outra hipótese seria o sonambulismo. Como seria o sonambulismo? Eu sou sonâmbulo. E aí, um dia eu estou dormindo, acordo de madrugada, eu acho que eu sou um serial killer. Eu acordo achando que sou um serial killer. Pego uma faca e mato a minha família toda. Olha, cara, que doideira isso, né? Mas seria um exemplo de sonambulismo, entendeu? Mas é claro, essa questão toda, para ser provada, precisa de uma perícia e tudo mais. Aqui eu só estou dando um exemplo analisando que de fato fosse uma questão de sonambulismo. E atos reflexos, Vini? Como é atos reflexos? Pensa o seguinte, ó, atos reflexos. Lembra daqueles filmes que o pessoal vai ao médico, aí vem o médico lá, pega o martelinho e faz pique, bate com o martelinho no seu joelho? É exatamente essa questão. Atos reflexos seria o seguinte exemplo. Eu vou ao médico, ele vai lá, bate o martelo no meu joelho. Aí na hora que ele bate no meu joelho, eu acabo chutando o médico cai, vira a escada abaixo e causa uma lesão corporal grave no médico. Eu tive uma intenção racional, voluntária, dirigida a uma finalidade nessa hipótese? Não tive. Então, preste atenção. Quando tiver chá
não tem conduta. Quando tiver coação física irresistível, hipnose, sonambulismo ou atos reflexos, não há conduta. Fechado? Combinado? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Posso prosseguir? Vamos prosseguir? Então agora nós vamos falar sobre as espécies de conduta. Já falei o que era conduta, agora eu vou falar sobre as espécies de conduta. Pode tirar print da tela aí. Para você que está copiando, não quer copiar, quis tirar print, beleza, eu vou apagar aqui a parte de sujeito. Vamos falar de conduta. Alguém tem alguma dúvida? Fala aí, gente. Vi que tem galera de Goiânia, da Paraíba, tem galera do Rio de Janeiro, tem um monte de gente assistindo a aula. Estou feliz. Vamos com tudo. Quero geral passando na OAB e depois vindo para a segunda fase com o Master OAB. Para quem não sabe, eu sou agente de aprovação de direito penal. Então, se você passar e for fazer direito penal, eu vou perturbar você todo dia para garantir que você seja aprovado, tá bom? O meu compromisso é garantir a sua aprovação. Então, vamos se preparando, vamos lá. Vamos falar agora sobre as espécies de conduta. Espécies de conduta. A conduta, ela pode ser, entre elas, duas. Dolosa, ou ela pode ser culposa. Tá bom? Esse conceito aqui sempre causa dúvidas em alguns alunos. Por quê? Quando a conduta ela é dolosa, é o seguinte, o agente ele quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-la. Isso está previsto lá no artigo 18, inciso 1º. O agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-la. Eu vou botar aqui para vocês. Ó, o agente ele quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-la. Ou assumiu o risco de produzi-la. Quando a gente fala sobre esse tema aqui, eu vou apagar culposa e depois eu explico embaixo. Está lá previsto, como eu disse para vocês, no artigo 18, inciso 1º. Depois você confere aí no código. Eu não vou ler aqui agora, porque é exatamente isso o conceito. A gente quis o resultado, assumiu o risco de produzi-la. Aqui tem uma diferença importante que você não vai errar, porque se cair na sua prova, se você errar, eu vou puxar sua orelha. É o seguinte, qual é a diferença entre dolo direto? Qual é a diferença entre dolo direto e dolo eventual? Está exatamente um pedacinho do artigo 18, inciso 1º, fala do dolo direto, que é o seguinte, o dolo direto é quando eu quis o resultado. Então, ó, aqui, eu quis o resultado. E no dolo eventual, eu assumi o risco. Como que eu assumi o risco, gente? Preste atenção. Dolo direto. Eu queria bater no Kleber, porque eu estava irritado, porque ele queria que eu acabasse a aula no horário certo. Eu falei, eu não vou acabar a aula no horário certo. E eu fui lá e bati no Kleber. Eu quis. Agora, o exemplo do dolo eventual seria o seguinte, imagina que eu estou dirigindo o carro. E aí eu estou com pressa para chegar no trabalho, E aí eu vejo crianças passando ali na rua. E eu falo, ainda que eu atropele essas crianças, eu estou com pressa e eu vou continuar dirigindo rápido. Ainda que eu atropele elas, ou seja, eu assumi o risco daquele resultado. Desse jeito, eu estarei diante do dolo eventual. Não é que eu quis, diferente do outro, eu quis atropelar as crianças, eu quis bater no Kleber, eu quis fazer aquela conduta. No dolo eventual, não. No dolo eventual, eu assumi o risco daquela conduta. Tá entendendo? Então, essa é o grande pulo do gato quando a gente fala sobre dolo direto e dolo eventual. Alguém tem alguma dúvida? Coloca no chat aí se você está em dúvida do que eu estou falando.
Uma coisa que é importante quando a gente fala sobre dolo e culpa. Agora eu vou falar da culpa. Eu vou apagar aqui essa parte, tá? Você tira print aí da tela, tirou e eu vou apagar. Apagar para falar para vocês da culpa. A culpa, a nossa querida culpa, é o seguinte. A culpa, ela acontece quando o resultado se deu por negligência, imprudência ou imperícia. Negligência, imprudência ou imperícia. Na verdade, quando a gente está falando aqui sobre culpa, a gente está mais precisamente falando sobre uma quebra do dever de cuidado. Estamos diante de uma quebra do dever de cuidado. Agora, atenção, meu aluno. Atenção numa coisa. Culpa é diferente de acidente. Fica atento nisso, sabe por quê? Digamos, estou dirigindo, indo para casa. Peguei meu carro, estou indo para casa, dirigindo. Aí eu estou na velocidade correta, estou andando tudo tranquilo, estou dando tranquilão. Aí sabe o que aconteceu? Na hora, do nada, pulou alguém, caiu em cima do carro e atropelei a pessoa. Eu não quis fazer aquilo, eu não fui imprudente, não fui negligente, não fui imperito, aquilo aconteceu. Foi um acidente. Acidente não é crime, é diferente. Na culpa, eu estou agindo de uma maneira que eu quebrei o dever de cuidado. Aqui eu estou quebrando o dever de cuidado. Como que é isso? Como que é isso, Vini? Na quebra do dever de cuidado, eu deveria estar dirigindo na velocidade correta, mas não dirigi. Eu deveria estar tomando aquela conduta, mas não tomei aquela conduta. Entendeu? E aí eu vou responder por culpa. Agora, há uma grande diferença também, que é, qual é a diferença entre culpa consciente e culpa... Opa, minha caneta começou a pular e teve vida aqui. Ou culpa inconsciente. Qual é a diferença? Preste atenção. Na culpa consciente, o agente, ele prevê o resultado. Só que acontece, aqui, eu acredito fielmente que aquilo não vai acontecer. Ou porque as minhas habilidades são tamanhas que eu vou conseguir evitar aquela ação. Então aqui, ele acredita que não vai ocorrer. Aqui ele acredita que não vai ocorrer. Ou evitar. Ou que ele pode evitar. Isso na culpa consciente. Agora, na culpa inconsciente, ele não prevê o resultado. Ele não prevê, embora previsível. É até meio redundante, mas é isso mesmo. Ele não prevê o resultado, embora previsível. Poxa, você falou, eu entendi, mas chega na hora da prova eu vou errar, porque eu não tenho exemplo. Me dá um exemplo, Vini? Eu dou um exemplo para você sim. Culpa consciente. Digamos, deixa eu pensar. Beleza, pensei. Estou dirigindo um carro, só que eu agora não sou mais o professor aqui de vocês. Eu sou um piloto de fuga. Sou um piloto de fuga. Pensa o seguinte, um piloto de fuga, como que é o piloto de fuga? O piloto de fuga sabe dirigir muito bem. E aí, ele está dirigindo super rápido. E aí a pessoa fala, calma, você vai bater. Eu não vou bater, porque eu tenho certeza, sou um piloto de fuga. E aí ele vai, bate, o carro explode e
Ele não morre, mas a pessoa que estava com ele morre. É uma hipótese claramente de culpa consciente. Ele, embora teve essa quebra de dever de cuidado, só que ele achou que não estava quebrando, porque ele era um cara experiente na direção. Diferente da culpa inconsciente, que ele não prevê, tá dirigindo, sou eu dirigindo na velocidade alta e vou lá e atropelo alguém. Porque eu fui imprudente, negligente ou imperito e realizei aquela conduta. Tá entendendo? A diferença está aqui. Agora, preste atenção, o que a prova vai vir trazer para você? Ela vai vir perguntar o seguinte: qual é a diferença entre culpa consciente e dolo eventual? É o seguinte, isso é claro. Quando estamos diante do dolo eventual, eu assumi o risco daquela conduta. Ele vê a situação, mas ele fala, dane-se, ainda que aquilo aconteça, eu vou fazer. Ele vê a situação e ele fala, dane-se, eu não estou nem aí, ainda que eu atropele aquelas crianças, eu vou continuar dirigindo. Na culpa consciente, ele fala, eu estou dirigindo, mas eu não vou atropelar ninguém, eu sou o cara, eu sei dirigir, eu sou um piloto de fuga. E aí ele atropelou, ele fala, caraca, danou-se, ferrou, caraca, o que aconteceu? Eu não acreditei que aquilo ia acontecer, eu sou um piloto, como é que aquilo ia acontecer? Você está entendendo? A diferença é isso. Enquanto no dolo eventual ele assume o risco de uma situação previsível, na culpa consciente ele vê uma conduta previsível também, mas ele acredita que não vai acontecer ou que ele pode evitar mediante as suas competências, tá bom? E aí, eu vou falar de um outro tema, bem rápido, porque o tempo está acabando e o Kleber já está sacudindo aqui para mim. Para, mas eu estou falando, poxa, mas os alunos estão pedindo mais, mas ele está mandando eu parar. Poxa, eu estou tentando, pede aí, para eu continuar. Vou apagar aqui rapidinho para explicar uma outra coisa. Dá print aqui do quadro, beleza? Printou? Vou apagar tudo, porque eu quero ser rápido para explicar um outro conceito. E aí você, no final da aula, vai ter uma outra aula depois, mas depois que acabar as aulas do Master OAB hoje, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a lista de exercícios que eu falei para você, e se você prestou atenção nessa aula toda, você vai acertar todas as questões. Eu te garanto que se você prestou atenção nessa aula, você vai acertar todas essas questões, tá bom? Vou falar o seguinte para vocês. O crime, ele pode ser comissivo, ou ele pode ser omissivo. Quando estamos dos crimes comissivos, nós estamos do crime que pedem uma ação. Matar alguém, roubar alguém, furtar alguém, pede uma ação, tá bom? Os crimes omissivos são aqueles que são uma não ação. É o contrário dos crimes comissivos. E os crimes omissivos, eles podem ser omissivos próprios ou podem ser omissivos impróprios, tá? Os omissivos próprios, coloca aí. Os omissivos próprios é o seguinte, a conduta descreve uma não ação. O crime, ele descreve a omissão. Me dá um exemplo, Vini, eu dou. O crime de omissão de socorro previsto no artigo 135 do CP. E uma coisa importante, eles não admitem tentativa. Não admitem tentativa, tá bom? Como que é isso, gente? Preste atenção, o artigo 135, deixa eu abrir aqui para vocês, ele vai falar aqui, ó. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada e bababá. Preste atenção, quando eu deixo de fazer é uma não ação, beleza? É uma não ação, beleza? Tranquilão. Então, descreve a omissão. Então, omissivo é o não fazer quando ele é próprio, descreve a não ação, tá bom? Beleza, ele pode ser impróprio. Impróprio é quando, é o seguinte, eu vou ter um dever de agir, aqui eu vou ter um dever de agir,
eu tenho o dever de agir, mas não realizo aquela conduta, ou seja, a figura do agente garantidor. Aqui nós estaremos diante do artigo 13 do CP, parágrafo 2º, tá, do Código Penal. Diz o seguinte, na figura do agente garantidor, e também ele tem um outro nome, o omissivo impróprio, ele pode ser chamado comissivo por omissão. Eu vou explicar, preste atenção. Vou explicar aqui para vocês. Presta atenção, é o seguinte. Figura do agente garantidor. Omissivo impróprio. Eu falei para você, no omissivo próprio seria o exemplo do crime de omissão de socorro. Entendeu? Tranquilo, é uma não ação. Aqui, ele responde pelo crime descrito. No omissivo impróprio, qual é o crime omissivo impróprio? Pode ser qualquer um. Pode ser homicídio, roubo, estupro, qualquer um deles. Só que vai estar na hipótese do homicídio impróprio. Se eu tiver o dever de agir e não agir, eu vou responder como se tivesse cometido aquele crime. Vou dar um exemplo. Uma mãe, ela tem o dever legal, porque no artigo 3º, parágrafo 2º, diz que quem podia e devia agir por lei, outra forma, ou assumir o risco de produzir, responde como se tivesse cometido aquele crime. Então, vou dar um exemplo. Ó. A pessoa, uma mãe, ela vê o pai, já caiu na OAB isso, vê o pai, o enteado, lá, o padrasto da criança, com a criança lá, a filha dela, abusando sexualmente dela, e a mãe olha de longe. A mãe olha de longe todos os dias e nunca fala nada. A mãe olha de longe e nunca fala nada. O dia que aquilo ali descobrir, aquela mãe, ela vai responder pelo crime de estupro. Aquele cara vai responder pelo crime de estupro e ela também. Ela vai responder como? Na modalidade omissiva imprópria, porque ela tinha o dever e ela podia denunciar, ela podia até não evitar, mas ela tinha que noticiar a autoridade competente para cessar aquela situação. Então, sempre que você estiver diante de uma situação em que alguém tinha o dever legal de agir, ou seja, no artigo 13, parágrafo 2º, onde fala do agente garantidor, vai ter que resolver dessa forma. Beleza? Era esse o recado que eu tinha para trazer para vocês. Agora você vai pegar essa lista de exercícios, vai acertar tudo, acerta tudo. Daqui a pouquinho, quando acabar a minha aula, vai iniciar a aula do professor Samuel Cortez e teremos uma aula de Direito do Consumidor. Então fiquem tranquilos que já vai começar, tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Como eu disse, podem me adicionar no Facebook, Vinícius Melo, ou no Instagram, Concursando Vinícius, e vamos nos falando nas próximas aulas, tá bom? Um grande beijo, espero que tenham curtido. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.